Então, ainda falando de equação de segundo grau, né? Agora nós temos um exemplo um pouquinho diferente. Nós temos aqui 5x ao quadrado menos 3x menos 2 igual a zero. Então, eu escrevi aqui a minha equação geral da equação do segundo grau, né? Onde eu vou fazer uma comparação com a minha equação dada no exercício. E o primeiro passo é eu descobrir quem são os termos A, B e C. Então, comparando aqui, sempre quem está multiplicando o x ao quadrado é o termo A, que no caso do meu exercício é o número 5. No termo B, é sempre quem está multiplicando o x. Então, comparando com o exercício dado, o termo que está multiplicando o x é o menos 3, né? Então, como ele é negativo, na minha equação é sempre positivo, sempre que tiver o sinal de negativo na equação do exercício, significa que o negativo é do termo e não da equação, né? Então, nesse caso, não é só 3, ele é menos 3. E o termo C é o termo independente, que não tem variável x, que nesse caso é o menos 2. Então, como a minha equação geral é positiva, novamente, se eu tiver um sinal de negativo na minha equação, significa que é do termo. Agora, nós vamos fazer uma substituição para poder calcular o delta. Eu já conheço B, eu já conheço A e eu já conheço C. B ao quadrado, então nós vamos colocar entre parênteses, porque tem um negativo, né? O B vale menos 3, menos 4 que multiplica A. A vale 5, que multiplica C. C é o menos 2. Então, nós também vamos colocar entre parênteses, porque na multiplicação ocorre regra de sinal. A gente não pode esquecer. Delta é igual. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Então, menos com menos é mais, 3 vezes 3 é 9. Agora, aqui nós vamos fazer uma multiplicação, só que na multiplicação também ocorre regra de sinal. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 2, 40. Então, agora basta a gente somar. 9 mais 40, 49. E aí, a gente descobre, então, o valor do nosso delta. Então, agora nós vamos encontrar o valor de x, tá? Para encontrar o valor de x, nós vamos aplicar a equação menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes o a. Então, como a gente já conhece o b, o delta e o a, nós temos condição de calcular essas duas raízes. Então, menos b, só que o nosso b ele é negativo, né? Ele é menos 3, então tem que colocar entre parênteses para lembrar de fazer regrinha de sinal. Mais ou menos a raiz quadrada do delta. Nosso delta nós calculamos que deu de 49. Dividido por 2 vezes o a, só que o a é 5, então nós já vamos substituir. Agora, então, vamos resolver. Menos com menos é mais 3, mais ou menos... A raiz quadrada de 49 é 7, né? Pois 7 vezes 7 dá 49. Então, 7 dividido por 2 vezes 5, que dá 10. Então, aqui, ó, nós vamos agora dividir. Aqui vai sair um x, uma linha, que vai ser a primeira raiz. E aqui vai sair o x, duas linhas, que vai sair uma segunda raiz. Então, nós vamos agora dividir esse sinal de mais ou menos. No primeiro termo vai ficar 3 mais 7 dividido para 10. O segundo termo vai ficar 3 menos 7 dividido para 10. Então, 3 mais 7 é 10. Dividido para 10 dá 1. Então, essa é a nossa primeira raiz. Devo 7, paguei 3, eu fico devendo 4. Dividido para 10, menos com mais, menos. Não posso esquecer que na divisão ocorre regrinha de sinal. 4 dividido para 10 é 0,4. Então, aqui está a nossa segunda raiz. Então, o meu conjunto solução para essa equação é o número menos 0,4 e 1. Então, agora sim, nós terminamos o nosso exercício. Então, lembrando, né, que o objetivo da equação do segundo grau
é encontrar duas raízes que satisfaçam essa equação, ou seja, que tornem essa igualdade a zero verdadeira. Então, os únicos dois números que, ao serem substituídos no lugar de x, vão tornar essa igualdade verdadeira é o menos 0,4 e o número 1. Então, quando a gente substituir eles aqui onde aparece x e resolver essa equação, nós vamos igualá-la a zero.